A palavra esteganografia vem do grego e significa escrita encoberta. Sua origem retrata de 440 a.C., com Heródoto, em seu livro A História de Heródoto, onde o personagem principal, Demeratos, escreve um aviso de ataque à Grécia numa placa de madeira e a cobre com cera. A definição de esteganografia é o ramo particular da criptologia que consiste em fazer com que uma forma escrita seja camuflada em outra, a fim de mascarar o seu verdadeiro sentido. Vale frisar a diferença entre criptografia e esteganografia. A primeira tem como foco esconder o conteúdo da mensagem, já a segunda tem como foco principal esconder que existe uma mensagem. Dos métodos de esteganografia, escolhemos para comentar o LSB, o LSB Hash e esteganografia aplicada ao formato JPEG. O método LSB consiste em esconder uma imagem em outra usando os bits menos significativos. Temos, portanto, uma imagem original e uma que queremos esconder. Nós dividimos os pixels da imagem original em duas partes. Na primeira parte, os 4 bits, mantemos os valores originais. E na segunda parte, os outros 4 bits, colocamos os 4 bits mais significativos da imagem que queremos esconder. Uma vez que os bits menos significativos de um pixel geram modificações menos visíveis ao olho nu. Vemos aqui um exemplo. À esquerda temos uma imagem original, à direita temos uma imagem modificada. Fica um pouco claro que essas duas imagens são diferentes. Entretanto, olhando o histograma delas, fica perfeitamente claro que elas são diferentes. Os prós do método LSB a implementação é muito simples. Entretanto, do ponto negativo, é fácil de se notar que existe uma modificação na imagem original e também é fácil conseguir extrair a informação que deveria estar escondida. Resolvemos esse problema implementando uma evolução nesse método, que seria o LSB Hash. Nesse método, fazemos inicialmente a mesma coisa que no método LSB normal. Colocamos os bits mais significativos da imagem a ser escondida nos bits menos significativos dos pixels da imagem original, esperando dessa forma não deformar demais a imagem original. A diferença é que nós não armazenamos de maneira sequencial os bits menos significativos da imagem, a ser escondida na imagem original. Ao invés disso, nós utilizamos um hash perfeito para enviarmos os pixels para outra posição da imagem. E essa posição será definida aleatoriamente a partir de uma semente. Assim, a imagem original conterá a imagem secreta embaralhada. Quando queremos obter a imagem secreta de volta, aplicamos o mesmo seed, a mesma semente, para obtermos a posição original dos pixels. Como, por exemplo, temos aqui duas imagens que claramente são diferentes. A da esquerda original e a da direita modificada. Vendo os histogramas dessas imagens, percebemos que elas são diferentes mesmo. Temos que o histograma da esquerda é o do cachorrinho à esquerda e o histograma à direita é do cachorrinho à direita. Temos também um comparativo de histogramas resultante entre, em azul, o método LSB normal e em laranja, o método LSB Hash. Vemos que são dois métodos com certas sutilezas de diferenças. Os pontos positivos do LSB Hash o método ele usa um hash para embaralhar a imagem, fazendo que seja difícil de conseguir descobrir a imagem. Essa só pode ser descoberta se você tiver a semente. Também temos como ponto positivo a existência de uma mensagem escondida na imagem. Você pode perceber que a imagem foi modificada, mas não vai saber o que estamos escondendo nela. De ponto negativo, é relativamente simples de perceber que a imagem original foi modificada. O JPEG é o método mais eficiente para a compressão de imagens com pouca perda de qualidade. O formato é o mais utilizado para a transmissão de imagem pela internet e no armazenamento de câmeras digitais, onde o arquivo é gerado através de um codec. Vamos apresentar uma breve explicação sobre o complexo método de compressão de JPEG. Inicialmente, a representação de cores é convertida via transformações lineares, do formato RGB para YCBCR, onde
a componente Y é relativa ao brilho, enquanto as componentes CB e CR estão relacionadas às cores azul e vermelho, respectivamente. A compressão já se inicia na redução pela metade da resolução das cores, crominância, uma vez que o olho humano é menos sensível a mudanças de cores do que a luz. A imagem, então, é dividida em blocos 8 por 8 pixels, e então é aplicada em cada bloco a transformada discreta de cossenos, DCT. Esse passo utiliza fortes meios bases ortogonais da álgebra linear. A visão humana, por ser muito mais sensível a pequenas variações de cor e brilho, tende a perceber menos as mudanças em bloco com grandes variações de cor, textura, pixels. O JPEG se utiliza desse fato para gravar os coeficientes relacionados à alta frequência da DCT com menor precisão. Aí entra outra parte da compressão. Enquanto os coeficientes relacionados às componentes de menor frequência tendem a ter maior exatidão no valor. Um detalhe importante é que JPEG é um formato de armazenamento, portanto, a imagem, quando capturada, é composta por um mapa de bits, que é então comprimida pelo processo JPEG e armazenado. Para exibição em dispositivos de vídeo, a imagem é descomprimida e trazida do domínio da frequência para o domínio do espaço novamente. A esteganografia aplicada ao formato JPEG aplica informações no coeficiente da DCT, preferencialmente os de maior frequência, pois, como explicado, a mudança dos mesmos são menos perceptíveis aos olhos humanos. Nesse projeto, utilizamos dois códigos utilizando Python, um para esconder uma mensagem de texto e uma imagem, e o outro para recuperar a mensagem. A mensagem tem uma limitação de 128 caracteres, 128 bytes. Temos como exemplo do método as duas figuras. Aqui temos na esquerda a figura original e na direita a figura modificada.